Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos, inscrevam-se no canal. Este canal tem mais de 130 vídeos à sua disposição. Com certeza, um desses vídeos pode ser muito útil para você, tá bom? Então, inscreva-se no canal. Quero desde já avisar a todos os que acessam o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Eu percebo que tem pessoas de várias religiões que acessam, que quando eu falo aqui sobre escatologia, quando eu cito Velho e Novo Testamento, eu cito porque acredito na palavra de Deus, acredito que Velho e Novo Testamento são, sim, palavra de Deus. E eu não quero aqui confrontar a religião de ninguém. Eu acredito que tem judeus também, que acessam o canal, até mesmo porque alguns parentes meus dizem que nós temos algum parentesco com judeus, né? Pelas assinaturas do nosso nome, né? Da família. Então, com certeza, eu amo a todos, amo aos judeus, e vou mostrar isso durante o vídeo. E amo a todos. Como cristão, não posso ter preconceito, né? Religioso. Bem, mas o que vou falar aqui é baseado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e é buscando responder algumas pessoas, até mesmo cristãs, que perguntam sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos abrir aqui as cortinas do canal. Há um tema hoje muito interessante para nós estudarmos a palavra de Deus. É claro, eu não posso me expandir muito para o vídeo não ficar muito longo, muito pesado. As pessoas não gostam de vídeos grandes demais. Então, mas vou trazer uma porção apenas da palavra, né? Há muitos exegetas, muitos teólogos que falam sobre esse assunto. Eu vou falar também um pouco, tá bom? Então, muitas pessoas estão indagando aí, será que essas guerra Ucrânia contra a Rússia, guerra Israel contra o Hamas, mas não somente contra o Hamas, a gente percebe que há ali por trás desses grupos terroristas, países ímpios, né? Principalmente muçulmanos, apoiando esses terroristas. E aí, infelizmente, até aqui no nosso país tem partidos políticos que se declaram apoiadores do Hamas ou dos grupos terroristas e são contra Israel. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu digo que eu amo a nação de Israel porque, como cristão, eu não posso nunca odiar os judeus. Jesus Cristo era judeu. E também amo a nação de Israel porque está escrito na Bíblia, até já gravei um vídeo sobre isso, que aqueles que amam Israel, aqueles que apoiam Israel são abençoados, certo? Então, eu jamais posso ser contra esse povo, nunca serei, e quero, na verdade, abençoá-los, orar por eles, pedir a Deus que, pela paz de Jerusalém, sempre tenho pedido a Deus pela paz de Jerusalém. Mas as pessoas estão aí aflitas e perguntando sobre, rapaz, isso não é o fim? E será que não vai desencadear numa terceira guerra mundial? Bem, há analistas que chegam a essa conclusão, analistas de guerra, mas são homens que não estão fazendo isso baseado na Bíblia. Então, quando nós falamos sobre escatologia, eu quero dizer aos cristãos que precisamos ter muito cuidado, porque escatologia não é uma coisa tão simples assim que a gente possa bater o martelo e diga, tenho a palavra final. Eu não vou dar aqui a palavra final. Nós temos muitos grandes teólogos aí que eu considero muito, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, né, Hernandes Dias Lopes, inúmeros teólogos, um dos que eu admiro muitíssimo, César Cavalcante, é um teólogo de mão cheia, eu dou muito valor, né, à segurança do teólogo César Cavalcante. Eu também considero Luiz Saião um bom teólogo, embora ele seja calvinista, eu não sou, graças a Deus. Então, é aquilo que eu digo, eu coloco sempre a Bíblia acima do teólogo e nunca o teólogo acima da Bíblia. Então,
Vamos estudar, ver alguns textos aqui, não posso trazer muita coisa, mas alguma coisa a gente traz. Em Mateus 24, 4 até o 6, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. A muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, observe bem as palavras de Jesus em Mateus. Né? O que é que ele diz? Olha, ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim. Vamos em frente. Ainda Mateus 24, versículos 7 a 9, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Bem, quando lemos isto, muitos exegetas e principalmente preteristas, que acham que tudo isto já aconteceu, dizem, olha, fomes e terremotos desde a época de Jesus existe, né? Muita fome, guerras desde a época de Jesus que existe, e podemos também pensar, de 1914 a 1945 ocorreram duas grandes guerras mundiais, onde muita fome, muita peste, né, ocorreu sobre a Terra, e com certeza todos esses sinais estão incluídos no princípio das dores. Por isso que nós precisamos entender que as palavras de Jesus estão realmente se cumprindo à íntegra, e isso é apenas o princípio das dores. Qual a extensão, a dimensão de tudo isso, eu não posso aqui quantificar tanto assim para você. Mas acredito que quanto mais o tempo passa, claro, se na época de Jesus os discípulos dele, né, os seus apóstolos, já diziam que a segunda vinda dele estava próxima, você imagine agora o quão próximo está essa vinda de Jesus. Bem, mas o que tem a ver tudo isso com essas duas grandes guerras que estão ocorrendo aí, né? A gente vê que Israel está sofrendo muito, e eu não estou aqui dizendo que o povo palestino também não esteja sofrendo, mas como Israel está sofrendo diante de terroristas, eu nunca posso ficar a favor de terroristas. O que eu gostaria, mas não posso fazer nada por isso, é que o povo palestino não estivesse sofrendo e que esses terroristas não existissem, porque eu não tenho dúvida, a intenção de Israel não é matar os palestinos. A intenção de Israel é acabar com o terrorismo. Como também é a minha intenção. Se eu fosse um grande líder e tivesse à disposição um grande exército, eu com certeza trabalharia para acabar com o terrorismo na face da terra. Mas essas coisas não são tão simples assim, a gente sabe muito bem. Então, o que nós temos que fazer, e temos que fazer muito mesmo, é torcer pela nação de Israel, amar cada vez mais a nação de Israel e, claro, amar também os palestinos, mas não amar o terrorismo. Pelo contrário, o terrorismo eu rechaço mesmo, eu não estou de acordo com nada do que eles fazem, certo? Então, eu amo os palestinos, amo a todos, principalmente os judeus, mas terrorismo não. Terrorismo eu posso amar no sentido de que essas pessoas recebam Jesus, mudem de atitude, mas não no sentido de apoiá-los nos terrores que eles fazem, tá bom? Então, terroristas são terroristas, quem apoia terrorista é terrorista também. Então, vamos nos concentrar aqui nessa questão do princípio das dores, do fim dos tempos, e quanto tempo falta, então, para Jesus vir? Bobagem é achar que nós podemos dizer, olha, Jesus veio em tal data,
ninguém pode prever esses dias. O próprio Jesus disse, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, mas somente o Pai. Então, com certeza, ninguém sabe o dia nem a hora da vida de Jesus. Mas que os sinais que ele deixou estão se seguindo já de muito tempo, e agora a gente percebe que isso está vindo com uma frequência muito maior, e com certeza a vinda de Jesus está próxima. Mas eu quero alertar a todos os cristãos, eu acredito que muitos já sabem disso, mas antes da vinda de Jesus ainda tem que ter o período, o anticristo governando, o período da grande tribulação para poder vir Jesus. Ainda se segue 1000 anos, eu creio no milenismo literal aqui na Terra, e depois dos 1000 anos, a guerra do Armagedon, e depois da guerra do Armagedon, claro, o juízo final sobre todas as coisas. Bem, essa é uma sequência de fatos que está muito nítido, tanto no Apocalipse como em outros textos da Bíblia. Mas vamos prosseguir aqui para nós entendermos um pouquinho melhor, vou trazer um pouco de luz, né, sobre isso. As pessoas, às vezes, esquecem de buscar outros textos na Bíblia. Então, eu vou trazer aqui um texto que talvez até você conheça, não sei, mas você que é teólogo, claro, você que é cristão e que lê muito a Bíblia, acredito que conhece. Apocalipse 19, aliás, Apocalipse 11, 18, alguns passam por esse texto despercebido e não percebem que isso é um gigantesco sinal da proximidade da vida de Jesus, e nós estamos bem próximos de isso acontecer. Vamos raciocinar um pouco sobre esse texto de Apocalipse, certo? O texto diz assim, Apocalipse 11, 18. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Bem, esse texto, eu considero que nós estamos vivendo momentos que se aproximam disso. É claro que um dia para Deus pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Então, eu não posso de forma nenhuma tentar quantificar, né, quanto tempo falta para isso, de maneira alguma, só por causa desse texto de Apocalipse. Mas vamos pensar bem nesse texto de Apocalipse. Aqui o texto está dizendo que chegou o momento, né, de serem julgados os mortos, isso, os mortos só serão julgados lá no finalzinho mesmo, né? Mas diz assim, chegou o tempo. Então, estamos iniciando talvez um tempo de nos aproximarmos disso, né? E diz que chegou o tempo da ira também do Senhor. As nações se iraram contra Deus e, claro, muitas nações ímpias continuam se irando contra Deus. E ele diz, e aí veio agora a tua ira, né? Mas chegou o tempo também de dar recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então, não há dúvida de que, aproximando-se aí a grande tribulação, se é que estamos nos aproximando disso, eu acredito que sim, aproximando-se a grande tribulação, anticristo, vinda de Jesus, o milênio, cumprir-se-á isso que está em Apocalipse 11, 18. O que está acontecendo no momento? Quando nós lemos aqueles textos de Jesus, ali não falava nada sobre aqueles que destroem a terra. Mas eu acho interessante e acho muito atual esse texto de Apocalipse, que ele diz assim, o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, o que é que os homens estão fazendo? Na época de Jesus isso não acontecia, mas agora nós estamos vendo que os homens, na ganância do seu poder, de fortificar a economia mundial, eles estão destruindo o meio ambiente, eles estão destruindo verdadeiramente a terra. Observe que muitos já acreditam que logo, logo terá uma guerra
uma guerra a respeito de conseguir água potável, porque está se acabando a água potável do planeta. Os rios estão aí ficando poluídos, né? As fontes de águas doces estão ficando poluídas. Então, com certeza, os homens estão destruindo a terra e o livro de Apocalipse está corretíssimo em fazer essa observação. Tá bom? Então, vamos em frente. Alguns sinais, né, têm que acontecer, e eu acredito que já está começando a acontecer, quando Apocalipse 16, verso 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Ou você acha que esse problema todo que está acontecendo na camada de ozônio, né? Esses buracos que são feitos através até mesmo de a tecnologia dos homens, né? Tem estragado a camada de ozônio e o sol realmente tem esquentado acima do normal e há previsões dos cientistas que ele esquentará ainda muito mais e que será impossível em algum momento viver na Terra. Então, para que coisa mais correta? Por isso que eu acredito tanto na Bíblia, por isso que eu acredito tanto na palavra de Deus, do que esse texto aí de Apocalipse. Ele diz que o quarto anjo, eu acredito que esse quarto anjo já está derramando, né, a sua taça. Ele derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Aqui mesmo no Nordeste, né, no sertão de Pernambuco, quantos dias a gente está sentindo um calor insuportável, achando até que não vai resistir, e a gente coloca água dentro de casa, muita coisa, para ver se a água evapora e umidifica mais o ar, para que tenhamos o ar mais úmido, certo? Então, estamos vivendo esses dias e eu quero dizer para você que não acredita na Bíblia, se não acredita, passe a acreditar a partir de hoje. Esses dias estão aí nitidamente acontecendo em nossos dias, certo? Isso que Apocalipse está dizendo aí no capítulo 16, versículo 8, está acontecendo em nossos dias. O sol está abraçando os homens com fogo, com calor. É isso que quer dizer esse texto. Estamos vivendo, isso é mais um sinal da proximidade de todas essas coisas do fim dos tempos, tá bom? Ainda Apocalipse, né? Capítulo 16, verso 4, diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Você está pensando que sangue, quando ele apodrece, que é mais ou menos isso que o texto quer dizer, ele continua vermelho? Não, ele fica preto, né? Ele fica preto e fétido. Então, quantos rios nossos, aqui mesmo o Rio Pajeú, daqui da minha região, que eu tomei muito banho nas águas maravilhosas do Rio Pajeú, hoje eu não posso tomar banho nas águas do Rio Pajeú, porque estão fétidas, porque nem água ele tem e, além do mais, o Rio Pajeú está arrastando os esgotos de diversas cidades. Então, com certeza, esse texto de Apocalipse ele está muito atual para os dias de hoje. As nossas fontes de água estão se tornando em sangue, não sangue vermelho, né? Mas em sangue apodrecido, ou seja, está vindo, sendo arrastado para os nossos rios e os seres humanos não têm trabalhado tanto para minimizar isso e os rios, as nossas fontes de água estão se acabando. O Pajeú eu alcancei ainda, eu tenho 71 anos de idade, alcancei ele na minha meninice, um rio maravilhoso para se tomar banho. Hoje não é mais possível. Então, com certeza, Apocalipse é muito atual, eu não tenho nenhuma dúvida disso, certo? Vamos em frente. Ainda Apocalipse, agora é um texto um pouco mais contundente, e eu espero que você entenda, né? Isso que eu vou ler para você. Apocalipse, capítulo 13, verso 16
16 a 17, diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, né? A todos lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Vamos em frente. Eu estou trazendo ultimamente muito esse texto porque ele está sendo muito atual no momento e vou explicar por que ele é tão atual. Certo? Ainda Apocalipse 13, verso 18, diz aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Bem, muitos já utilizaram a gematria, né, judaica para tentar calcular esse número, mas é bobagem fazer esse cálculo dessa forma, porque com certeza vai dar muitos nomes, vai dar, já deu, né, em Nero, Hitler, enfim, inúmeros, né, homens, esse número, quando se aplica o sentido numérico das letras de algum idioma, termina culminando com o nome de um homem. Bem, calcular dessa forma é bobagem. O que nós precisamos entender, é que o 6, enquanto o 7 é o número de Deus, o 6 na Babilônia, e os babilônios nunca foram nem cristãos nem judeus, né? Nunca creram na Torá, nem creram também aqui no Novo Testamento, já, claro, não existia naquela época. Então, na Babilônia, o número 6 era como se fosse divino, e era o princípio de todos os cálculos. Então, 666, com certeza, é algo que está relacionado, certo? Diretamente relacionado com o maligno, ou seja, com a divindade satânica. O 6 está relacionado com isso. Então, assim como o número de Deus é 7, o número de Deus em várias coisas da Bíblia, do Apocalipse, culmina com o número 7, também o 6 culmina com a entidade satânica, né? Então, 666 é um número que, se eu for calcular, vai dar no nome de muitas pessoas. Então, não devemos calcular dessa forma. Devemos entender o seguinte, né? Assim como o judeu, porque essas coisas sempre estão imitando, né, aquilo que o povo de Deus é. Assim como o judeu tem aquela caixinha, né, pretinha aqui na testa, que você já viu aí eles orando no Muro das Lamentações, aquela outra parte aqui na mão, onde eles conservam ali versículos, né, textos da Torá, textos da Palavra de Deus, justamente para não se esquecer. Então, para ter sempre em mente, né, as coisas de Deus, não vai ser diferente no fim dos tempos, né? Quando vier a grande tribulação e o anticristo tomar posse, não vai ser diferente. As pessoas vão ter que aderir à ideologia do anticristo. Então é isso que, assim como judeus e cristãos aderem à ideia da palavra de Deus, a bíblica, ou seja, essa ideologia cristã, então as pessoas e os judeus procuram manter bem na fronte aqui, foi conselho de Deus que assim fizesse, na mão esses textos, manter na mente também. Nós cristãos procuramos manter na nossa mente a palavra de Deus, não vai ser diferente na época do anticristo. O anticristo ele tem uma ideologia diferente, totalmente contrária às coisas de Deus, e por isso que diz que só vai comprar ou vender quem tiver o número do seu nome, que é 666, que é justamente o resumo, né, de 3 números
babilônicos, né, que símbolos das divindades babilônicas, que, na verdade, se resume em ser contra o Cristo. Então, provavelmente nem vai ser um chip, como muitos estão pensando, pode até ser, não estou dizendo aqui que não seja, nem vai ser um carimbo na mão direita ou na testa, mas vai ser essa ideologia, que se você não se afinar com as leis que o anticristo vai implantar no mundo para liberar todo tipo de orgia e de safadeza, então você será morto. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o número do seu nome na mão direita ou na testa. Algum símbolo pode ser que aconteça, mas eu acredito assim, quem não se afinar, não obedecer às leis do anticristo, com certeza será duramente perseguido e até morto. Então, é isso mais ou menos que está para acontecer. Por isso eu considero que nós estamos bem próximos desse tempo. Por que eu considero isso? Porque nós estamos vendo que o que é que está ocorrendo no mundo atualmente? No mundo atualmente está ocorrendo o seguinte, uma ideologia está ocorrendo no mundo, uma ideia, né, está acontecendo no mundo e que já está sendo empreendido muito esforço para implantar no mundo todo governo único mundial, moeda única mundial, sistemas digitais implantados para fazer um controle mundial, já está quase à beira disso. Então, com certeza, isso que está aí em Apocalipse, está muito claro que as pessoas vão ficar totalmente rastreadas e dominadas por esses sistemas mundiais. Um sistema, e provavelmente haverá na mão do anticristo um sistema único mundial e estará assim rastreando todas as pessoas. Isso está muito próximo, se você olhar aí o andar da tecnologia, as ideias dos homens, né, os presidentes de bancos centrais, o Banco Central Mundial, enfim, tantos sinais que até sobram sinais, né? Então estamos bastante próximos desse tempo e é necessário termos muito cuidado, certo? Então eu fiz o seguinte, eu elenquei aqui algumas coisas apenas para nós concluirmos o vídeo, para mostrar para você que tudo isso, na verdade, tem sentido, que a Bíblia é atualíssima e que o que ela está dizendo é impossível não acontecer. Então eu coloquei aqui tendência mundial. Mundo globalizado, já estamos vivendo num mundo globalizado, não totalmente globalizado, porque os sistemas digitais de computação, etc., etc., não estão ainda totalmente adaptados para isso, mas vai chegar, certo? A computação quântica está chegando por aí, agiliza gigantescamente a velocidade dos processamentos. Segundo, moeda única, já está muito discutido isso aí no mundo. Governo único, sistema digital e controle mundial. Então, com certeza, o mundo chegará a isto e tudo está conspirando para que assim chegue esse tempo. Mas eu quero dizer para você, será que as pessoas podem dizer, mas será possível que as pessoas podem, o mundo pode ser unificado? Não significa isso que o mundo vai ser unificado. As nações continuarão se odiando umas às outras, continuará havendo guerra, mas esses itens que eu coloquei aí são ideias, né, ideologias e formas de manipulação que os homens já estão buscando isso. E eu quero só dar um exemplo para você. Você está pensando que isso é difícil? Não. Não é preciso o mundo se unificar, todo mundo ficar pacífico, as nações se unirem para que isso aconteça. Nós percebemos como é muito fácil disso acontecer aí na pandemia. Você percebeu que na pandemia, judeus, muçulmanos, cristãos, países do Oriente Médio, países da África, países da América Central, América do Sul, Europa, enfim, todos estavam usando máscara, todos concordaram com uma vacina, todos concordaram com... a grande maioria dos países concordaram com a questão de ficar em casa.
Você está vendo? Todos agiram numa só direção. E não foi preciso as nações se unirem. As guerras continuaram, continuam acontecendo guerras, continuam acontecendo terremotos, continuam acontecendo todas essas coisas, mas o mundo todo estava a fim de se livrar da pandemia. Vai chegar um tempo em que os homens vão chegar à conclusão, mesmo que a gente não concorde uns com os outros, mesmo que Israel esteja em guerra com outros países em guerra com Israel, porque quero dizer aqui que Israel nunca você não vai encontrar na história de Israel um momento em que Israel empreendeu guerra contra outro país. Sempre Israel se defende daqueles que ele atacam. Essa que é a grande verdade. Eu estou aqui exatamente defendendo mesmo o povo judeu, porque conheço essa história, certo? Eles não estão aí, não estão aí querendo brigar com nação nenhuma. Eles estão se defendendo de quem estão atacando, daqueles que estão atacando o país de Israel. Bem, então mesmo que o mundo não se unifique nesse sentido, mas na pandemia todos se unificaram. E os homens vão chegar à conclusão que para dar uma controlada no planeta só vai ter um jeito: mundo globalizado, moeda única, governo único, sistema digital, controle mundial. Certo? Isso é uma coisa que, assim como aconteceu na pandemia, pode acontecer tranquilamente e com certeza, para que o anticristo tome posse, é necessário que isso aconteça e tudo está ocorrendo para que isso aconteça, tá bom? Então, por hoje é só, não vou ficar aí tomando tanto o seu tempo, o vídeo já está muito longo, mas muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Inscreva-se no canal, amo, né, a sua inscrição aí, porque me ajuda a continuar pregando a palavra de Deus. Grande abraço, até a próxima.